E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Pereira, criador do canal. Já voltei pra minha casa, né? Esse aqui é o escritório, na verdade, da minha esposa, o meu vai demorar um tempo pra ficar pronto. Tô devendo um vídeo sobre a casa também, pretendo fazer. Mas agora acho que é interessante comentar novamente sobre o Bitcoin, porque afinal ele acabou de morrer mais uma vez, né? Muita gente pessimista aí com a queda dos preços. Na verdade, essa seria, compartilhando minha tela aqui com vocês, 400ª, acho que é assim que se fala, 21ª vez que o Bitcoin morre. A mais recente notícia de morte foi agora, no dia 17 de junho. No momento eu estou gravando é o dia 23, falando sobre a falha do Bitcoin, como ele não vai se sustentar. Mas na verdade, eu acho que esse pode ser um ótimo ponto de compra, pensando naquelas pessoas que ainda têm espaço para alocar criptomoedas dentro do portfólio, ou naqueles que não têm nada, né? Porque eu enxergo dois grandes erros na hora que a gente fala sobre Bitcoin e outras criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin, porque é aquela que já tem um teste maior do tempo e é a mais representativa, a que tem maior valor de mercado, é responsável por grande parte do mercado em si de criptomoedas. Que é o seguinte: os dois erros seriam ter muito em criptomoedas, porque ainda é uma classe de ativos muito volátil, sobretudo o pessoal que está focando naquelas mais novas, no DeFi. Há pouco tempo tivemos inclusive um token que ele caiu 100% de valor em questão de 24 horas. Estou falando do Titan, né? Um token que havia dentro da rede do DeFi que servia para pegar outras criptomoedas e remunerar ali como se fosse uma renda fixa. Então não deu certo. E o outro erro seria você não ter nada dessa classe de ativos. Porque vai saber onde o preço disso pode estar daqui a alguns anos, digamos, sei lá, 5, 6, 7 anos. Repare que eu não estou falando de um período curto, porque muita coisa pode acontecer em um período curto, inclusive nada, o preço pode ficar andando de lado durante muito tempo, ele pode cair bastante, ele pode subir mais, mas pensando que esse negócio ainda vai existir no futuro, e isso na verdade é uma incógnita, por isso que eu estou falando, para que a gente não tenha tanto assim do portfólio nessa classe de ativos. Mas se de fato ele continuar existindo e for mais demandado pelas pessoas, o que vai acontecer com algo que é tão escasso, apenas 21 milhões de unidades, com uma grande demanda porque aquilo já vai ter se tornado mainstream, vários países adotando a possibilidade de você fazer suas compras, pagar seus impostos com criptomoedas, por exemplo, igual aconteceu com El Salvador. Ou até com outra possibilidade, né? Talvez os países não entrem nesse circuito, mas simplesmente as pessoas demandem cada vez mais o Bitcoin por razões que a gente já viu aqui no canal várias vezes, o seu uso como uma reserva de valor, por exemplo. Mas antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito, eu quero te dar um recado, lembrando que nos dias 5, 6 e 7 de julho eu vou fazer um evento aqui no meu canal do YouTube chamado O Sobrevivente, que vai acontecer ao vivo durante esses 3 dias. E nesse evento eu pretendo te mostrar como que você deve fazer para alocar o seu dinheiro com mais inteligência, para acelerar o processo em busca da liberdade financeira e certos cuidados que você deve tomar, porque a verdade é que há todo um sistema montado contra as pessoas hoje em dia, impedindo que elas prosperem, principalmente aquelas pessoas que têm menos ou a classe média, né? Paga tanto imposto quanto o pobre, às vezes até mais, dependendo de quanto você ganha, porque o imposto de renda acaba pesando, e por um lado é comido por esse imposto e do outro lado temos a questão da inflação. Mas não vou dar muito spoiler aqui, o evento vai estar bem bacana, e para quem quiser se inscrever e ser avisado em primeira mão, tem um link aqui na nossa descrição. Mas o objetivo do vídeo aqui é mostrar dois indicadores que reforçam esse meu ponto de vista de que esse seria um bom momento de entrada caso você acredite no futuro dessa classe de ativos. E tem muita gente que não acredita, mas na minha opinião, devido à assimetria, vale a pena ter um pouquinho, né? Já que o máximo que você pode perder se tudo der errado é 100% e não há um limite para a subida. Em todo caso, antes de entrar nesses dois indicadores, eu lembro também que o cenário econômico favorece essa minha visão, porque afinal de contas, hoje nós estamos em um mundo de liquidez abundante. Na verdade, os governos não param de imprimir mais moeda. Você pega, por exemplo, os americanos, né? Estão com juros zero, uma inflação crescente que está surpreendendo muita gente, né? Na verdade, é uma surpresa meio óbvia. O pessoal arma suas próprias tempestades, coloca um monte de dólares no mercado, trilhões, e depois fica surpreso e triste quando chove e a inflação chega. Mas em todo caso, nós temos esse cenário no mundo de liquidez abundante, de juros negativos em patamares muito baixos, com uma inflação mais alta do que os juros, e de preços de ativos extremamente esticados, o que leva muita gente a procurar algum tipo de alocação que tenha menos correlação com ativos tradicionais, como por exemplo seria
o Bitcoin e outras criptomoedas. Mas entrando nesses dois indicadores, primeiro eu vou mostrar aqui, de cara, né, essa parte que eu falei, de que o Bitcoin já morreu 421 vezes. Então, essa é só mais uma morte do Bitcoin, ele continua sempre renascendo das cinzas, tal qual uma fênix aí da mitologia. Depois, vejam isso aqui, Crypto Fear Index. Então, esse é um indicador que ele mostra como é que está a percepção das pessoas quanto às criptomoedas. Estão muito, na verdade, esse aqui é específico para Bitcoin. Se estão muito otimistas ou muito pessimistas. Como o grosso das pessoas fica mais otimista à medida que os preços sobem e mais pessimista sempre que os preços caem, esse indicador costuma dar uma sinalização de que se há um excesso de otimismo, os preços devem estar muito altos. E se há um excesso de pessimismo, os preços devem estar muito baixos. Veja aqui que agora, nesse momento, e essa leitura ela vai ser atualizada daqui a mais ou menos 10 horas, o indicador está marcando para o dia 23 de junho, e nisso ele capta, né, aquele sentimento que havia no dia anterior, uma marcação de 14, sendo que ele vai de 0 até 100. Repare que 14 é classificado como medo extremo. No dia de ontem, ele estava em 10, que seria a mínima do ano, se a gente for pegar os últimos 12 meses, para esse indicador. Na última semana em 33 e no último mês ele chegou a bater 10 novamente. Se a gente for para baixo aqui no site, esse site aqui é gratuito, eu vou deixar o link abaixo do vídeo. Eu já coloquei aqui, né, o período de um ano. Repare o seguinte, ó, esse indicador ficou na casa de 40, 50, subia até 80, caía novamente para 40, então ele se manteve respeitando esse suporte na casa dos 40 durante bastante tempo, aí subia aqui acima da casa dos 90 quando o preço estava muito alto, e agora o que aconteceu? Recentemente ele foi lá para baixo com muito pessimismo, bateu na casa dos 10, depois ele sobe um pouquinho, volta a bater nos 10, sobe um pouquinho, volta a bater novamente, então 10 foi a marcação mínima do ano. E sempre que ele bateu em 10, depois ele voltou a subir um pouco, com a consequente recuperação dos preços. Na verdade, talvez ele tenha subido porque os preços tenham se recuperado um pouco, porque, como eu disse, o grosso das pessoas fica mais otimista à medida que os preços sobem. E se eu voltar no horizonte máximo aqui desse indicador, vai ver algo interessante. Então, cliquei aqui no máximo, ele remete ao ano de 2018, né, fevereiro mais ou menos, quando eles começaram a medir isso aqui, no dia 1º, veja que, mais ou menos por volta de 10, você tem alguns dos pontos mínimos desde que esse indicador foi criado. Lembrando que em fevereiro de 2018, foi o ano, após dezembro de 2017, aquela máxima de 70 mil reais aqui no Brasil, mais ou menos uns 20 mil dólares na época, nós tivemos um grande declínio dos preços do Bitcoin. E durante essa fase de declínio, tivemos, logicamente, pessoas ficando mais otimistas em certos momentos, mais pessimistas em outros. Repare que mais ou menos na parte dos 10 aqui, nós temos novamente uma região de suporte para esse sentimento de pessimismo extremo. Então batia 10, voltava a subir, aqui novamente 10, na casa dos 10. Aqui descemos bastante, né? Não sei se eu vou conseguir botar exatamente esse dia. Tá difícil de colocar, mas deve ter ficado na casa dos 6, 7, então um dia de extremo pessimismo. Aqui já em agosto de 2019, foi uma época que o Bitcoin deu uma bela de uma corrigida também. Novamente aqui na casa dos 10. Então, quase sempre quando ele bate nessa casa aqui, depois você tem uma recuperação de um sentimento de otimismo, motivada por uma recuperação nos preços. Então, historicamente, quem compra nesses dias de muito pessimismo costuma se dar bem. É lógico que há uma limitação em qualquer tipo de observação histórica, porque o passado ele é sempre insuficiente para demonstrar como é que vai ser o futuro do mercado. As coisas podem mudar. E justamente por isso eu lembro de que você deve ter uma alocação responsável. Não coloque sua vida nessa classe de criptoativos, porque eles são extremamente voláteis e coisas ruins podem acontecer. Quedas muito grandes ainda podem vir, sendo que esse indicador ele não é linear. Talvez uma baixa de um patamar de pessimismo de 10 para 8 não significa simplesmente uma queda de, sei lá, 10, 20%. Pode significar uma queda de 80%. Vai saber o que pode acontecer no mercado tão volátil assim. Contudo, historicamente, comprar nesses dias é uma boa. Um outro ponto que é interessante mostrar é esse indicador aqui, chamado múltiplo de Mayer. Vejam aqui que ele mostra o preço corrente do Bitcoin na casa dos 34 mil dólares, indo aqui no site do Biscoint no seu comparador de preço, está mais ou menos na casa de 170 mil reais. Voltando aqui, vocês veem que ele mostra o múltiplo corrente, né, em 0,75. Então, o que é esse múltiplo de Mayer? Esse site ele já mostra o que é o cálculo. Eles pegam o preço do Bitcoin nesse momento e dividem pela média móvel de 200 dias, ou seja, uma média do preço ao longo de 200 dias do Bitcoin. E nesse momento,
essa média está dando 0,75. Essa média já foi bem mais elevada em outros tempos, eles até mostram aqui, né, um histórico. Repare que eles dividem em dias vermelhos, amarelos e verdes. O que eles querem dizer com isso? Nos dias vermelhos é quando essa média está acima de 2,4, ou seja, o Bitcoin ainda subiu muito de preço comparado ao seu preço nos 200 dias anteriores, e essa conta ela dá mais alta porque o numerador está muito alto e o denominador está mais baixo. Acima de 2,4 eles acham um patamar de exposição perigoso, com preços muito esticados. Entre 1 e 2,4 é um patamar mediano, né? Então eles não veem uma grande oportunidade nesse momento. Agora, quando esse indicador está abaixo de 1, parece ser um ponto bom de exposição. E olhando aqui, ó, eu vou voltar o indicador lá para trás, analisando desde 2012, esses pontos em verde, eles foram pontos de uma exposição mais interessante ao preço do Bitcoin. Você evitava comprar nas máximas, se fosse comprar só no verde, comprava nas regiões de queda e depois nós tivemos recuperações ao longo do mercado, né? Então veja que essa exposição nos patamares onde o múltiplo de Mayer está abaixo de 1 são bons pontos de entrada no Bitcoin. E agora, novamente, durante esse período, nós estamos com uma exposição interessante com um múltiplo de Mayer, nesse momento, em 0,75. É lógico que, como eu já disse, isso leva em conta o que já aconteceu e, novamente, eu friso que aquilo que aconteceu é insuficiente para explicar o que irá acontecer. Eu gosto, inclusive, daquela ideia do filósofo Bertrand Russell, que ela foi tornada popular agora na nossa época pelo Nassim Taleb, que é a questão do Peru indutivista, né? Um raciocínio indutivo, uma crítica a isso. Na verdade, a gente pode remeter isso mais para trás ali ao David Hume lá na Escócia. Mas, em todo caso, o que essa crítica mostra, né? E muitas pessoas analisam o que vai acontecer no futuro tendo em vista apenas o que aconteceu no passado. E ele dá o exemplo de um peru, uma ave que é comida tradicionalmente no Natal, mas nos Estados Unidos também nos dias de ação de graças, que está sendo criado numa fazenda e durante 1000 dias o fazendeiro vai e leva comida para esse peru, mais ou menos sempre no mesmo horário, e o pessoal que olha de fora fica observando e pensa, olha lá, mais um dia em que o fazendeiro deu ração para o peru. Quer dizer, o fazendeiro gosta muito desse animal. E a cada dia que o peru recebe mais comida e vai engordando mais, as pessoas que estão olhando de fora, os analistas da vida do peru, ficam mais otimistas com o próximo dia. Até que depois de 1000 dias de um gráfico ascendente de afeto do fazendeiro pelo peru, de ganho de peso daquela ave que não para de receber mais comida, no 11º dia o fazendeiro, ao invés de levar comida, leva um machado e esse é o fim da vida do peru. Então, nós não podemos nos tornar os perus de ação de graças confiando absolutamente em gráficos que mostram otimismo ou pessimismo do mercado ou simplesmente a divisão do preço atual por uma média móvel de 200 dias. Contudo, mesmo sendo céticos quanto à assertividade desse tipo de indicador, a gente também não pode ser super cético a ponto de não observar esse tipo de sinalização como algo positivo. Então, como eu já disse por aqui, várias vezes inclusive, se você não tem exposição nenhuma e tem vontade de ter uma exposição, ou tem uma exposição pequena e acha que cabe aumentar essa exposição dentro da sua carteira, de maneira responsável, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, parece que esse ponto de entrada é bem interessante, segundo esses dois indicadores e tendo em vista a preservação das condições econômicas, né, daquilo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Eu mesmo, que compro bitcoins de tempos em tempos, vou aproveitar para fazer uma compra pequena, porque já tem uma posição relevante no meu portfólio, mas como a queda de preços acaba tornando essa posição menor em comparação com outros ativos, acaba que eu tenho espaço para fazer isso. Então vou pegar aqui 0,1 Bitcoin pelo Biscoint. Então só coloco aqui em comprar, a quantidade em Bitcoin, 0,1. Isso vai dar na casa aí, né, dos 16 mil reais, 17. Eu já tenho um saldo de 5 mil, vou ter que depositar mais 1.791. Coloco aqui continuar. Depois eu vou mandar um TED. Concluir compra, botar o ciente. Concluir compra de Bitcoin. Confirme, não poderei cancelar. Pronto, feito, então tenho mais 0,1 Bitcoin na minha carteira. Veja como é simples o processo de compra através da plataforma do Biscoint. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com um amigo. Um grande abraço e até a próxima.